os seus objetivos e o foco é que vão te levar efetivamente mais à frente, né? Saber falar não. Então, assim, vai ter hora que, igual no início, a gente falava sim para tudo. Hoje, a gente já chegou numa maturidade que a gente deve falar, não é que nem que a gente queira falar não, mas a gente deve falar não para algumas oportunidades que aparecem em prol de ter foco. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast, este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e muita sabedoria para a sua vida. Estou aqui hoje mais uma vez com o meu amigo Leonardo Alexandre, especialista em marketing digital. Muito bom. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, comentar aqui embaixo. A gente vai deixar as descrições das nossas outras redes sociais. E se você está ouvindo pelo Spotify, também na descrição vai ter todas as nossas outras redes sociais que a gente pode bater um papo por lá. Estamos muito felizes em receber em nosso estúdio hoje uma pessoa muito especial, tão especial que eu vou até colar aqui um breve resumo da sua carreira. Ela é engenheira mecânica, especialista em automotivo e formou-se na Escola de Programação Francesa Le Wagon. Empreendedora nata, ela é sócia fundadora e CEO do Grupo Horta, acelerador de startups e possui muita experiência em M&A. Risa Braga, seja muito bem-vinda ao ProSA Podcast. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Obrigada, gente. Esse currículo tá extenso. Tá grande. Então vai ser bom hoje. Vamos lá, Risa. Para a gente começar, só para um parâmetro geral, você é engenheira, mas hoje passou pelo marketing ali, hoje está no setor de M&A. Conta para a gente uma breve trajetória sua aí. Como tudo começou. Minha mãe, ela falava assim, Risa, eu não sei nunca o que você faz. Tá, então resumindo é um pouco isso. O que acontece? Eu sou engenheira mecânica, eu me formei, e aí quando eu me formei, na verdade, durante a faculdade, eu iniciei um projeto que era um site de conteúdos automotivos, que era Se Meu Carro Falasse. O intuito do site era muito saber escrever para que eu pudesse ali entender mesmo, escrever para entender e transformar aquilo de uma certa maneira em conhecimento. E aí o site, na época, eu comecei a escrever de um jeito que nem eu sabia, que é um jeito SEO, né? Que depois de alguns anos eu fui entender que os conteúdos eram bem ranqueados porque eu seguia algumas regras de SEO e que na época, enfim, eram muito importantes. E aí, quando esse site foi começando a ficar conhecido, né? Eu já trabalhava em outros lugares e tudo mais. Então, eram 2 projetos paralelos, né? Eu me formei, continuei tocando o site, e até que teve um dia que eu quebrei meu pé. E aí, eu quebrei meu pé, eu trabalhava numa mina, e aí o INSS me deixou afastada durante um tempo, e eu não podia voltar, continuei a tocar o site de um jeito, né, mais ávido ali. E aí fui chamada para fazer algumas palestras de óleo para Petrobras. Aí, enfim, eu era convidada para fazer alguns vídeos e tudo mais. E eu ia, mesmo de pé quebrado, eu ia e tal. E aí teve uma hora que eu vi que isso estava me dando mais dinheiro do que meu trabalho em si. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, eu não vou continuar não, porque isso aqui tá melhor do que o que eu tô fazendo. Aí eu lembro direitinho da minha mãe falando assim, mas Risa, é CLT, tem plano de saúde, pensa bem, empresa minha boa, filha, estável, né? Grande, tal. Aí eu, ai meu Deus do céu, mas não deu outra. Eu acabei não continuando, né? Fui tocar o site efetivamente. A gente produziu bastante conteúdo até 2016, até que em 2016, enfim, o Se Meu Carro Falasse ficou hospedado no estado de Minas, ficou hospedado dentro da Red Bull e tal. E aí, em 2016, o projeto alavancou e eu acabei não podendo mais participar de projetos automotivos daquele universo. E aí, eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Eu já sei que eu quero empreender, eu não quero voltar para uma empresa convencional, corporativa. E aí eu falei assim, bom, tudo que eu aprendi ao longo desses anos, né, com esse portal de conteúdo, a respeito de SEO, a respeito de técnicas de marketing digital, eu vou aplicar para outros mercados. E a gente escolheu algumas frentes. A gente escolheu
né, eu escolhi algumas frentes para abrir uma empresa que fizesse esse tipo de consultoria do que eu já tinha feito para o mercado automotivo. Então, a gente abriu a Horta, que é essa empresa que era... Na verdade, no início, a gente era focado meio que em tudo, né? O que chegava pra gente... Fazia um pouco de tudo. Chegava, nunca desperdiçava um cliente. Não, de forma alguma. Obviamente, a gente corria atrás da solução. a gente sempre nasceu focado, sabendo que a gente precisava atuar em alguns mercados. Mas o que chegava naquela época pra gente, a gente atendia. E a gente começou muito simples, bem garagem mesmo de startup. Era eu, que fazia basicamente tudo, e uma design que fazia o design, entendeu? E também a parte de growth, também que ela já estava dominando, já sabia fazer, que é a Ana, minha sócia, que até hoje tá junto aí com a gente. Legal. E aí, a partir desse momento, a gente entendeu alguns mercados que a gente queria atuar, foi crescendo, e a gente não se considerava uma agência de marketing digital, apesar de que era um dos nossos principais cores. Mas a gente se considerava uma growth house. Na época, o conceito de growth já tinha surgido, a gente já estava estudando bastante, né, o conceito de growth hacker. E a gente falou, cara, a gente não pode se posicionar como uma agência de marketing e só de marketing digital. A gente precisa se posicionar como uma casa de growth. A gente entende todo o processo, desde a aquisição até a parte, né, de inicial de awareness, depois aquisição, depois ativação, depois de retenção, depois a geração, né, efetiva ali da venda e processo do funil, né? Todo. Então, a gente falou, cara, a gente não pode ser só sabe? A gente tem mais do que isso. Então, a gente se denominou ali de Horta Lab, essa growth house. E aí, a gente passou por um segundo estágio, que o segundo estágio era o seguinte: nós precisamos desenvolver melhores produtos para que esse funil seja completo, né? Então, assim, não adianta fazer uma estratégia boa de aquisição e de ativação, sendo que o produto não retém o usuário, sendo que o produto não tem uma boa usabilidade e tal, o site é ruim, a plataforma é ruim, o aplicativo, né? Enfim. Aí a gente falou, cara, a gente precisa aprender essa segunda parte, que é a parte importante, que é a parte de produto, né? Que é a parte de desenvolvimento de código. Foi aí que um amigo meu virou e falou assim, Riza, eu tô fazendo um Levagu. Eu acho que você deveria fazer. E eu não tinha dinheiro para fazer um Levagu. E você foi para a França, literalmente? Não, eu não fui para a França. Foi o primeiro ano do Levagu aqui no Brasil. Sim. E aí ele falou, eu falei, não tem condição de eu ir. Ele falou, não, abriram em São Paulo. Você tá em São Paulo. Vai lá, conversa lá e faz. Eu fui de muito curiosa para entender qual era o nível do curso. E aí, na hora que eu cheguei lá, sem brincadeira, o curso era tudo que eu meio que precisava. O bootcamp era tudo mais ou menos que eu precisava. Aí eu falei assim, bom, preciso fazer. Não tem dinheiro. Dividi de 10 vezes. Falei lá com o Mathieu, que é o francês lá. Falei, Mathieu, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso. Minha situação é essa. O que você faz? Ele falou, não, eu divido, tá tudo bem, faz. Enfim, e aí acabei fazendo o Levagun. E abri a Horta Tech com alguns alunos que eram parceiros comigo lá e tal. E aí a gente acabou abrindo esse outro braço, que é a Software House, a Horta Tech, que trabalhava em conjunto com a Horta Lab, né? Então, a gente começou desenvolvendo produtos, desenvolvendo tecnologia e tudo mais. E, enfim, cresceu muito rápido o setor de tecnologia, né? E a gente teve um outro braço, que acabou a gente entendendo que também tinha uma necessidade grande, que foi a necessidade de vídeos, né? Principalmente na pandemia, a gente viu aí a demanda de vídeo real-time, enfim, de grandes eventos, né? Grandes shows sertanejos, show da Ivete, enfim, né? Teve algumas lives em prol da fome, enfim. Então, todas essas lives também, que são algumas lives mais complicadas, a gente falou, cara, a gente deveria fazer isso também. Então, a gente tem a produtora que é a Horta Vídeos, né? Então, dentro desse grupo, dentro desse ambiente, a Horta Lab, que é uma Growth House, a Horta Tech, que é uma Software House, e a Horta Vídeos, que é a produtora, a gente acelerou muitas startups nesse processo de tração delas. Então, chegava startup lá que tinha recebido um investimento anjo e precisava chegar no, né, o use of proceeds daquela startup era, pelo menos, desenvolver o produto. Então, a gente ia lá, pegava aquele dinheiro, fazia o orçamento direitinho, desenvolvia o produto. Chega muita coisa só com uma ideia, né? Várias. Precisando, assim, ser desenvolvida e ser estruturada mesmo. Chega sem pitch deck nem nada. Nada. Às vezes chega ali com um family and friends, money, não sei o quê, e aí o cara chega e fala, Riza, é mais ou menos isso aqui que eu preciso desenvolver, aqui que eu preciso chegar. E tem gente que já chega, né, num estágio mais avançado, que já está em série A e tal, e fala, eu preciso tracionar
aqui. Tem gente que chega na fase de Product Market Fit. Então, Uhum. tinham várias empresas. E aí, como a gente tinha uma solução 360, a gente conseguia enxergar assim, esse cara tá parado aqui, ó, nesse ponto do processo. Então, vamos ajudar ele a fazer isso. Esse cara tá parado lá no início, na ideação. Esse cara tá parado aqui no valuation. Esse cara tá parado aqui no desenvolvimento contínuo do produto dele que precisa melhorar. Então, a gente conseguia fazer essa avaliação. A gente fazia uma proposta de prestação de serviço, né? E executava. E o que aconteceu? A gente viu muita empresa crescer muito rápido e a gente que tinha tracionado essas empresas, né? Uhum. E aí eu falei assim, ó, pera aí, que o nosso modelo de negócio... Agora quem tá errado no modelo de negócio sou eu, Eu tô entendeu? multiplicando por 10 e tô ganhando 1, né? A gente surfou aí, né, também essas primeiras etapas de captação Essa grande. onda, né, de startups, startups. São Pedro Vale, aqui em BH, enfim. Aí eu falei assim, tem um trem errado. Vamos analisar. E aí a gente decidiu mudar o modelo de negócio, né? A gente se entende como uma builder, então hoje a gente reestruturou tudo o que a gente fazia, tá? Então hoje a gente tem todo um processo que uma builder cumpre, né? Que é o processo que vai desde ideação, pesquisa de mercado, entender viabilidade financeira, entender premissa Enfim, a gente faz toda a parte de ideação, até a parte de avaliação, até a parte das captações. Então, ajuda, né, tem contato com fundos e investidores, anjo, seed, né, pré-seed, seed e até VCs lá na ponta. Então, a gente faz toda a cadeia de ideação até Product Market Fit. A gente spin-off esses projetos que ficam dentro hoje, né, da Octo depois. E se precisar, a gente, né, caso não tenha, a gente faz toda a parte de back-office junto, né, de criação de CNPJ, da parte contábil, enfim, da parte do próprio acordo de acionistas. Então, a gente tem a parte jurídica também. Então, a gente faz tudo isso, né? E aí, nosso modelo inicial, que era de consultoria, se transformou no modelo de builder, em que a gente, dependendo de onde a empresa está, a gente pega aquele ponto, acompanha a empresa por todo o processo, até que ela consiga ter sucesso e os founders ali, os C-levels, tipo, seguirem sozinhos com aquela empresa. É aí que entra, então, o M&A. Isso. E aí, isso tudo para chegar... E de onde eu sei alguma coisa de M&A, né? Que eu não me considero expert em M&A, mas, assim, alguma coisa durante esses anos aí E para quem está nos ouvindo agora, o que seria esse processo de M&A e por que as empresas optam por esse processo? Quais as principais razões, né, que levam as empresas a optar por esse processo no final? Então, por que elas fazem isso? O M&A é o famoso lá Merger and Acquisitions, né? Então, basicamente, você vai fundir ou você vai comprar, né, uma empresa vai comprar outra. Então, o que acontece? Geralmente, quando... só trazendo um pouco do conceito que eu acho importante, né? Quando você funde duas empresas, aquelas duas empresas deixam de ser uma entidade e criam uma outra entidade, né? Que vai absorver as obrigações das duas que deixaram de existir, tá? Então, esse é um processo de fusão. Um processo de aquisição, a empresa que é adquirida, todas as obrigações, geralmente o CNPJ dela, né, também pode deixar de existir, todas as obrigações dela passam a ser da empresa que comprou, tá? É um processo um pouquinho diferente da parte inicial de investimento anjo, de investimento seed e tudo mais, né? Que a gente está falando de aporte financeiro para aquelas empresas, geralmente cash-in, para que elas possam sair do estágio inicial. Sim. Então só dando esse conceito. É o capital de assim, giro daquela fase. Geralmente, aí depende, né, do conceito. Você está precisando de capital para CAPEX ou para OPEX, e qual fase do CAPEX, qual fase do OPEX que aquela empresa vai receber aquele aporte. Mas, quando você fala de fusão e aquisição, geralmente você tem empresas que elas estão se fundindo, né? Ou se unindo de alguma forma, pelo fato, a gente chama de objetivos verticais, que é quando as empresas são concorrentes ou atuam no mercado muito similar, em que elas querem
ter melhores margens, aí são objetivos mais financeiros, né? Elas querem ter um lucro melhor, margem melhor, elas querem ter aumento de receita, ou elas querem escalar, né? Então, assim, uma empresa vai comprando diversas outras concorrentes porque ela quer crescer rápido, ter uma escalabilidade e um aumento rápido naquele mercado específico. Então, esse geralmente é o processo vertical. Esse geralmente é o processo horizontal, tá? Quando a gente fala de processo vertical, a gente fala de empresas que compram outras empresas que fazem parte da sua cadeia. Então, por exemplo, né, a gente tem a Fiat, que é dona de alguns fornecedores, né, enfim, de algumas peças, enfim, diversos fornecedores na real. Mas a gente tem o processo de compra, ele é feito num lugar em que geralmente você vai comprar um fornecedor, ou você vai comprar, enfim, alguém que faz parte da sua cadeia ali que você não tem, né? E a gente tem, ou que você tem e tem um objetivo financeiro, um objetivo maior ali para comprar aquela empresa. Agora, o que eu acho legal mesmo é a parte que a gente fala de fusão e aquisição, quando uma empresa ela vê valor na outra pelo fato daquela empresa ser digitalizada o bastante e que vai poder ensinar a uma empresa que não é tão digitalizada assim a consumir, né, a mudar todo o processo dela para ser um processo mais tecnológico. E a outra que é a parte de cultura, né? Tem empresas que compram outras empresas porque sabem que departamentos muito verticalizados, né, muito departamentalizados, vão acabar desaparecendo com todos esses novos squads ágeis de empresas mais horizontalizadas que existem hoje. Então eles repartem. Trazendo assim para essa parte de cultura, né? Você acredita assim, uma empresa que vai adquirir a outra, às vezes menor, e pode adquirir uma maior também. Sim. Ela pode adquirir uma parte e implementar a cultura dela e tomando aos poucos o restante. Sim. E acabando virando aquela empresa, a menor engoliu a maior, no caso desse tipo, né? E você mencionou também que chega para você empresas de todos os tipos. Sim. Quais são os principais desafios que vocês têm dentro do grupo hoje para fazer essa aceleração das startups? Legal. Bom, o que acontece? Hoje, para que aquela empresa passe pelo nosso processo de aceleração, a gente tem algumas premissas, tá? Então, hoje, as empresas que a gente acelera, ou que a gente, né, topa trabalhar junto, são empresas SaaS, PaaS, né? Então, elas têm um sistema ali, na verdade, elas têm um modelo de negócio de recorrência, tá? Legal. Elas são empresas que estão em mercados acima de 5 bi, que são mercados VCables, que a gente fala. Elas são empresas em que as modelagens matemáticas, né, as premissas que eu assumo ali, aquela empresa, durante o ano dela, ela vai conseguir faturar acima de 5 milhões com aquela modelagem que eu tenho, né, com a penetração abaixo de 1% daquele mercado. Então, assim, por quê? Porque eu tenho uma probabilidade maior de sucesso nessas empresas em que eu tenho um faturamento acima de 5 milhões, se eu preciso penetrar de 1% a menos daquele mercado, entendeu? Então, a gente tem algumas premissas, mas essas são as principais premissas, tá? A gente lança a Octo muito focada em real estate. Então, muito focada. Por quê? Porque, além desse setor, né, passar pelas premissas, as modelagens das empresas que a gente tem, passarem por essas premissas de mercado VCable, penetração menor que 1% para faturamento acima de 5 milhões e tudo mais, elas também passam por outras premissas, que são as premissas de execução. Não adianta só passar por premissa matemática. A gente trabalhou, né, na Horta, dentro desses mercados, durante 5 anos. Então, são mercados que a gente conhece, são mercados que a gente já fez bastante teste para entender o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Então, existem também as premissas, né, do que a gente tem segurança de executar, tanto com relação à experiência com o mercado, tanto com relação com a experiência à tecnologia também, desenvolvimento das tecnologias dentro daquilo, né? Então, a gente está falando de linguagens, a gente está falando de desenvolvimento de plataformas que a gente já fez antes e que a gente sabe que não tem uma barreira técnica muito grande para a gente desenvolver aquilo dentro da Octo, né? Dentro da nossa Venture Builder, tá? Então, hoje, se a gente for falar de aceleração de empresas dentro da Octo,
o que a gente faz é entender se a empresa vai passar por essas premissas que a gente tem, porque a gente sabe que, né, provavelmente essas empresas vão dar mais certo do que outras. A gente já testou vários mercados, a gente já testou diversos tipos de empresa, e a gente entende que essas são as mais factíveis a terem sucesso mais para frente. Mas se você fala do empreendedor em geral, que chega lá na horta, lá no início, que chegava lá na horta no início, eu acho que a principal dor do empreendedor, e aí eu não estou falando de empresas grandes que vão ser compradas porque já passaram da fase de tração, porque já estão grandes e porque precisam de dinheiro efetivamente para escalar, de série A, série B, série C. Eu estou falando do empreendedor mais raiz no início. Eu acho que o principal problema que existe, um déficit assim, de educação, é de assumir premissa de mercado. Então, a gente tem tanta boutique de M&A, a gente tem tanta gente fazendo... A precificação da empresa. A gente tem tanta gente hoje fazendo isso, né? Fazendo avaliações de empresas, etc. Porque, às vezes, o próprio empreendedor lá no início, ele tem dificuldade de assumir premissas a respeito do mercado dele, a respeito do modelo de negócio dele, para saber se aquilo ali matematicamente faz sentido ou não. Tá? Que é muito o que o investidor vai olhar ali no pitch, né? No pitch deck, independente, né, enfim, da etapa de aporte ou, enfim, de compra e de fusão que aquela empresa tiver. O que olha-se muito o que vai ser feito com esse dinheiro que eu vou aportar, ou se a gente se fundir, quais são as, né, 1 mais 1 tem que dar maior do que 2, né? Se a gente se fundir aqui, qual é o ganha-ganha para as duas empresas? Ou se eu te comprar, o que você me traz aqui de valor, né? O que você me gera de valor? Qual que é o asset aí que você me gera? Então, nesse lugar, que é o lugar de construção de defesa ali, na hora que você está fazendo ou fusão, ou aquisição, ou recebendo um aporte, é o lugar que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade, porque elas não entendem as premissas matemáticas como um todo, são muito rasas naquilo. Às vezes o empreendedor raiz, ele é muito focado no produto, no desenvolvimento do produto, ele é muito apaixonado com a solução, com o problema também, mas ele esquece de ver essa parte dos números, das premissas, né, globais. E do modelo de negócio como um todo também. Né? Ele, às vezes, pensa muito no que ele gastou até descobrir qual que é o produto market fit, né? Sim. Porque você passa por diversas etapas. Às vezes, você gasta um rio de dinheiro até descobrir, né, passando aí pela sua evolução como empresa, até chegar num produto market fit, onde você fala, não, achei aqui o meu mínimo produto viável para fazer a venda, né? Sim. O empreendedor, às vezes, ele também não tem noção do que é mínimo produto viável real, né? Assim, o que efetivamente vai resolver o problema que a gente tem, qual é a solução mínima para aquele problema ali. E aí, ele tem muita dificuldade em conseguir focar nessa solução, né, nessa primeira solução, ir a mercado, testar e deixar o mercado responder por aquela mínima solução que ele criou. Sim. Ele tem muita dificuldade. Ele demora a colocar no mercado, com aquela paixão do perfeccionismo. Vai do jeito que tá pronto, entendeu? Assim, a gente deixa fala... o mercado moldando. Deixa o mercado moldar, porque assim, quem vai dizer o que é perfeito ou não é o mercado. O mercado que vai vir com a resposta para você. E eu falar assim, cara... Você desenvolveu 5 features aqui que não servem para nada desse mercado. Você achou que ia ser bom, né? Mas você não teve o teste do mercado. Exatamente. Então, quanto mais desenvolvimento contínuo você tiver ali, o MVPzinhos e mínimos desenvolvimentos contínuos para você conseguir tocar ali a parte de Product Market Fit, melhor. Porque você vai errar muito até a hora que você acertar. Isso é uma outra coisa que eu falo muito para empreendedor. Faz o pitch deck, conversa com 2, 3, alguns fundos, porque você vai receber alguns nãos antes de você receber os primeiros sims. Então, é muito importante ter o pitch deck tá pronto. Tá lindo, maravilhoso. Uma ideia, né? Porque às vezes já chegou pro fundo alguma ideia semelhante. Não, com certeza. E assim, o jeito que você vai apresentar, quais são os principais... Cada fundo tem aptidão para um certo tipo de negócio, para um certo tipo de modelagem. E cada fundo tem também as suas investidas ali, que pode ter ou não sinergia com o seu produto. Então, você tem que saber que para cada fundo é legal você ter um pitch deck pensei em vocês mesmo. Eu pensei em vocês porque vocês são smart money nisso aqui.
descobre isso? Você estuda o fundo? Aí é lista, aí é estudo. Aí você faz a lista de todos os fundos, aí você analisa todos, aí você entra em todos, aí você vê notícia de todos, aí você entende que capital aberto, que não é. Aí Faz você como se fosse um assina dossiê Porque do cada fundo. fundo valor entra, econômico, né, Brasil Journal. cada fundo tem na sua característica entrar em determinado processo aí da startup de venda, né? Tem Sim. fundo que vai entrar no pré-seed, outros no seed e assim vai. Bom, trazendo para a parte de real estate que você comentou, é o seguinte, dentro do nosso ecossistema, nós temos uma empresa que faz captação de projetos geralmente imobiliários, embora tenha também surgido startups, a gente faz captação através da Start Money. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui o site, é startmoneybr.com. A gente gostaria de saber o seguinte, nosso modelo de negócio baseia em B2B, onde a gente faz captações, geralmente através de debêntures, a gente faz captação no mercado de investidores e depois repassa debêntures. A gente trabalha com construtoras que fazem realmente grandes captações e a gente pulveriza ali até 50 investidores. Esse é o nosso modelo de negócio. Mas eu gostaria de saber o seguinte, dentro do mercado que nós estamos conversando aqui de Venture Builder, de startups, né? Qual é a principal diferença entre o processo de quem busca capital hoje no mercado para crescimento mesmo e quem vende a empresa através de um processo de M&A? Parte ou 100% dela? Legal. Boa. O que acontece? Geralmente, uma empresa só vai comprar uma outra empresa se aquela empresa fizer muito sentido para ela, né? Assim, se uma corporate entender que aquela empresa ali faz muito sentido para ela. Ou se ela já estiver dando lucro. Tipo, sendo bem honesto. Nenhum investidor vai colocar dinheiro numa empresa que ainda não se banca, né? Não vai colocar dinheiro na empresa que ainda não se banca para que se saia dinheiro para os founders. Então, a parte de cash out, ela é muito difícil nos primeiros momentos dessas empresas. A não ser que seja fora dessa curva aí de probabilidade, porque a empresa tem uma ideia muito disruptiva, ou porque, enfim, tem um mercado crescente muito grande, ou porque o cara já, mediante bootstrap, já investiu muito dinheiro e aí ele quer um certo retorno ali para ele ficar na paz para continuar trabalhando. Mas, assim, na grande maioria das vezes, os fundos não colocam dinheiro em empresas comprando parte daquela empresa para ter um cash out na mão dos sócios ali. A grande probabilidade é que você receba um cash-in, né, um aporte ali, para que você consiga seguir, né, uma lista de afazeres que você se propôs mediante ali o seu pitch. Então, é o famoso use of proceeds. Você vai usar o meu dinheiro para quê? Né? Como que você vai multiplicar o meu dinheiro aí dentro? Você está precisando do meu dinheiro para que fase do seu projeto? Então, assim, quando a gente fala de anjo, quando a gente fala de pré-seed, quando a gente fala de seed, quando a gente fala até de série A, é muito difícil da gente ter um lugar em que você vai receber dinheiro para ter um cash out na mão dos sócios. Mas, dependendo dos rounds mais para frente, sim, é mais natural que, né, na hora que a empresa já está mais sólida, na hora que ela tem um contexto, né, tranches jurídicas ali, enfim, mais acordadas previamente com os fundos e que ela bateu uma meta de faturamento ou uma meta de cliente, mais plausível que tenha as distribuições de lucro e também mais plausível que uma empresa queira comprar efetivamente dando dinheiro para os fundadores, tá? Mas aí tem um contexto legal, que é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo de uma startup lá nossa, que é a Lot Leads. A Lot Leads é uma startup de geração de lead imobiliário para loteamentos, né? A gente tem a Lot Leads, que é para loteamentos, e a gente tem a Imob Leads, que é para... Já entrega tratado esse lead, né? Exatamente. Não vira só um clique, né? Então, a gente tem essas duas empresas, né? Enfim, que elas, na verdade, elas são DMPs, que são Data Managed Platforms, enfim, que a gente setou lá os públicos muito focados em loteamento, públicos muito focados em empreendimentos horizontais verticais até R$450 mil e tal. A gente criou essas duas DMPs, né? Que acionam anúncios de maneira mais inteligente, com um banco de dados mais robusto, uma CDP mais robusta e tal. E aí a gente tem esse machine learning, né, alimentando esse banco e trazendo dados melhores a respeito das nossas campanhas, e por aí a gente vai conseguindo ter campanhas mais tratadas que geram leads melhores,
tá? Então, a gente tem essas duas empresas. Aí, vou só dar um exemplo. Tô falando disso porque, por exemplo, pode ser muito bem que uma incorporadora hoje, né, Minha Casa Verde e Amarela, veja valor na Imobilites e, no caso dela, né, como ela vai querer incorporar essa empresa para ser parte do processo dela interno, né, enfim, ao invés dela querer só aportar dinheiro, né, pelo fato de eu me plugar a ela já sabe que o cliente é dela. Então, quando você tem uma empresa, né, que é complementar a outra, né, então, no caso, a incorporadora pode comprar a Lot Leads, dando um exemplo fictício aqui. A incorporadora pode comprar a Lot Leads. A incorporadora pode comprar a Imobilites. A Imobilites, por ser uma empresa geradora de leads qualificados para, né, empreendimentos XYZ, ao ser plugada na incorporadora, ela tem certeza absoluta, né, de que ela vai ter a demanda necessária de geração de lead. Então, por exemplo, a incorporadora vai ter lá, sei lá, 50 empreendimentos imobiliários, né? Quando ela compra a Imobilites é responsável por gerar, né, os leads desses 50 empreendimentos. Uhum. Se eu sou contratada para gerar os leads desses 50 empreendimentos, obviamente eu vou, só de me plugar, de estar dentro de uma incorporadora, meu faturamento já cresce. Sim. Né? Então, é um ganha-ganha. Você tem um percentual da minha empresa. Você tem pelo menos 50 empreendimentos para trabalhar ali. Exatamente. Entendeu? Então, nesse Além lugar... Além do know-how também, né? É. Porque você não cria um departamento do zero para... Você já compra uma empresa já... Para incorporadora é muito bom também. Exato. Não, isso é só um exemplo fictício total, tá? Mas se isso um dia chegar a acontecer, pode ser que mesmo eu estando num estágio embrionário, tá? Que eu tenha tido um MVP ali, tenha um retorno, tipo, bom de conversão em vendas e tal. Pode ser que nesse cenário a incorporadora queira me comprar e ela queira fazer um cash out e tá tudo bem, tá? Entendi. Nesse lugar pode ser que ela queira, que ela veja valor e ela fala, Risa, eu gostaria de ter um percentual maior, eu quero ter a gestão disso, entendeu? Eu quero que isso fique dentro de casa, isso tem valor para mim, eu não tenho isso, você vai me digitalizar, você faz parte da minha cadeia aqui, então, assim, eu gostaria de negociar. Então, existem negociações fora da curva, mas a grande maioria dos investidores, ele quer pôr dinheiro, cashinho dentro da empresa, para que aquela empresa cresça, consiga bater as metas financeiras de faturamento, cresça, e depois ele, lá na frente, ele faz o que ele quiser com aquilo, ele fica, ele, né... tem o retorno através da venda, ou ele tem o retorno através dos próprios dividendos, aí, enfim, depende de cada caso, sabe? Mas existe esse lugar, por exemplo. Você, como empreendedora, você certamente teve diversos obstáculos na sua vida, né? Até chegar até aqui. Sim. Você já contou um pouco no início sobre a sua trajetória. Mas o que você pode deixar de dica, assim, para quem hoje deseja fazer um processo de M&A? Que você pode contar de algum obstáculo que a pessoa pode ultrapassar como uma dica, um insight seu? Legal. Eu acho que a principal dica é foco. Se você entende, assim, porque o que acontece? Quando você tem foco, né? Assim, você tem algumas ideias, não tem jeito de realizar tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que o que eu aprendi durante todo esse processo foi a ter foco, né? Então, ter objetivos e ter foco. Porque... os seus objetivos e o foco é que vão te levar efetivamente mais à frente, né? Saber falar não. Então, assim, vai ter hora que, igual no início, a gente falava sim pra tudo. Hoje, a gente já chegou numa maturidade que a gente deve falar, não é que nem que a gente queira falar não, mas a gente deve falar não para algumas oportunidades que aparecem em prol de ter foco, né? Então, assim, ter os seus objetivos bem traçados e ter foco nesses objetivos, eu acho que é a principal dica, porque ao longo do processo, quando a gente empreende, a gente tem tantas oportunidades, tem tanta coisa que a gente vai aprendendo, que no final das contas, o que mais deu certo foi o que eu parei, foquei, e não tem problema, você pode parar, foca numa empresa, foca em um projeto específico. Desenvolve ele vai dar errado, e tá tudo bem, você aprendeu com aquilo e você vai para um próximo que tem uma probabilidade maior de dar certo, porque você já ganhou experiência. Exatamente. Então, quanto mais rápido você foca, erra e passa para o próximo, maior a probabilidade do seu dar certo. Tem um cara que foi inventor
O engenheiro que ele inventou, acho que é aquele multiprocessador, sabe? E eu tava vendo é meio blasé, assim, mas eu tava vendo a entrevista dele. E aí ele falou, pô, fiquei, né, sei lá, milionário com esse negócio aqui e tal, nananã. E aí viraram pra ele e falaram assim, mas, tipo, foi a sacada e tal? Ele falou, não, eu já inventei um tanto de coisa. Inclusive, eu inventei um cortador de grama que corta grama sozinho. E quem diz que americano quer cortador de grama sozinho? Americano gosta de sair pro quintal e fofocar com o vizinho e tomar a cerveja dele cortando grama. É a desculpa que ele tem. Eu achando que eu tava melhorando a vida, mas a galera gosta de cortar grama. Então, ele falou, eu inventei tanta coisa. E eu errei, né, assim, teoricamente, eu errei tanto que não foi assim, criei um negócio e ninguém é assim, né? Tipo assim, nenhum empreendedor é assim. Não... Então, a parte do errar. E tem um negócio que aí já é mais interno, que eu acredito que vai ter dia que não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai falar assim, putz, eu podia estar lá, carteirinha assinada, né? Você vai olhar para o seu colega que não tem, né? Estou investindo aqui, não sei se vai dar retorno, né? Você vai olhar e vai falar, nossa, será? Aí, às vezes, o time não tá tão motivado assim, aí que você tem que ter resiliência, não adianta. Eu acho que o empreendedor, ele deve e pode, né? Ele deve se colocar um tempo em que ele acha plausível empreender. Porque tem aquela questão, né? Até onde vale a persistência? Mas é porque persistência é diferente de teimosia, né? Exatamente, E quando eu encontro esse uma limiar? linha tênue, né? Teimosia é quando você já tá dando errado há muito tempo. Assim, acho que você... que... A gente não pode apaixonar pelo produto que a Talvez gente metrificar também, ó. tem. Ou datar, né? Se a longo prazo você tá vendo que o seu desenvolvimento pessoal, financeiro, da sua empresa, ele é uma reta que tá em crescente, né? Legal. Agora, se não, aí é teimosia. Agora, porque o que acontece? Às vezes você tá só num pico de baixa naquele momento, mas daqui a pouco você volta pro seu gráfico normal, de crescimento, etc. Então, assim, é igual você pegar o gráfico do Bitcoin lá no início, entendeu? Sempre teve as quedas, tem uma queda agora de novo, aí tá lá embaixo, mas vai subir, na tendência natural dele é de crescimento ali. Então, eu acredito, quanto mais desenvolvimento contínuo você tiver ali, o MVPzinho e mínimos desenvolvimentos contínuos para você conseguir tocar ali a parte de Product Market Fit, melhor, porque você vai errar muito até a hora que você acertar. Isso é uma outra coisa que eu falo muito para empreendedor. Faz o pitch deck, conversa com 2, 3, alguns fundos, porque você vai receber alguns nãos antes de você receber os primeiros sims. Como que casar Olha, o negócio esses dois mundos? Quando você estiver efetivamente fazendo uma captação, né? Fazendo um processo de M&A, tipo, juntando, enfim, uma gestão de uma empresa, fazendo uma joint venture, eu acho que o alinhamento dos objetivos globais da empresa, de gestão financeira, jurídica, todos os alinhamentos precisam ser feitos. As pessoas precisam estar muito contentes e muito confortáveis com aqueles alinhamentos. Existem fundos hoje que são feitos em prol de desenvolvimento mesmo, não só crescimento econômico, mas em prol de desenvolvimento econômico. A gente tem fundos feitos para ONGs, a gente tem os fundos feitos, né, para comunidades, para favelas. Então, assim, depende muito do objetivo do fundo em si, do capital que você está trazendo para dentro, né? Existem fundos que são para pequenos produtores, por exemplo, sabe? Em que a premissa daquele fundo é investir não para ter crescimento exacerbado, mas para ter desenvolvimento daquela galera, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito... Tem lugar para qualquer tipo de ideia hoje no mercado. Obviamente, existe um retorno financeiro de diversos desses fundos. Tem alguns fundos que não. Tem fundos que são de empresas e que, na verdade, eles são fundos fundo perdido, entendeu? Obviamente, o founder ele tem que pensar muito bem em todos os KPIs financeiros dele ali, em tudo que ele precisa executar, porque ele vai ser cobrado. À medida que você se vende para um fundo, à medida que você está ali atrelado a um fundo, você vai sofrer uma pressão muito maior do que quando você não está, Exatamente. né? Mas o que é bom também, porque é o lugar em que o corporativo volta
a dar algumas dicas importantes E para as também- startups. E também te tira da zona de conforto, né? Eu preciso gerar resultado. Exatamente. E aí você vem para uma cultura, às vezes, né, voltada a resultado, então você precisa trabalhar muito para dar aquele retorno ao seu investidor e até para todo mundo escalar e gerar um ganha-ganha. Onde que eu consigo investir nessas empresas, nessas startups? Existem fundos? É na bolsa ou é numa empresa? Existem esse tipo de situação que o investidor de fora possa colocar seu dinheiro nessas startups? A gente tem... Via o quê? Legal. A gente tem algumas empresas de crowdfunding que a gente pode citar aqui a CRIA, que já está há muito tempo no mercado. A gente pode citar a Begin, que já tem mais tempo no mercado. A gente tem um novo mercado sendo aberto, que foi autorizado pela CVM há um mês, se eu não me engano, um mês e pouco, que é um mercado muito parecido com a Bolsa, né? É uma nova Bolsa, que eles estão chamando. E é um mercado em que você vai poder investir em empresas menores, né? Do que as empresas que têm um IPO na Bolsa. Então, Não é para amador também, né? não, mas é mais... assim, o que acontece? Geralmente, essas plataformas que vão conseguir fazer a gestão dessas compras, desses primeiros IPOs, dessas empresas menores, são plataformas que estão sendo lançadas agora, pelo fato de acabar de ter sido autorizado, mas que antes a gente não conseguia comprar a ação dessas empresas, abrir a ação dessas empresas de uma maneira mais rápida, na verdade. Então, assim, empresas que não podem abrir IPO na Bolsa, hoje elas têm a oportunidade de abrir esse IPO. Mini IPO. O IPO é um mini IPO, né? Porque, na verdade, a captação é menor, né? A transformação é menor. Mas, assim, elas têm a oportunidade de se abrir nessa Bolsa que está se iniciando aí agora. E para esse mercado, que é um mercado... E para chegar também a esse estágio, já passou por todo um filtro, né? Sim, exatamente. Como a sua. Isso, porque é um mercado primário, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de ações num mercado primário, em que esse mercado é um mercado de empresas que têm faturamentos menores do que as empresas que vão para B3, por exemplo, né? Para as bolsas que a gente conhece. Trampolim, então. Essa é uma bolsa antes da bolsa, entendeu? E aí, dentro dessa bolsa... É muito novo o conceito e tal, posso estar falando alguma bobagem, mas dentro dessa bolsa que são essas empresas, né, que tem certas premissas também para você abrir. Você vai abrir, nós podemos investir nessas empresas, né, comprar essas primeiras ações dentro desses IPOs, e tem o mercado secundário. Então, o mercado primário, né, ele está sendo criado, né, é um mercado ainda que não existe tão grande, está sendo criado por essas novas plataformas, né, que simulam aí uma B3. O mercado secundário eu vendo dentro dessa própria plataforma nova. Exatamente. E aí, no mercado secundário, geralmente existem empresas paralelas que vão fazer essa venda, né? Então, eu comprei a ação no IPO e já estou entendendo que você, Álvaro, quer comprar a minha ação, por exemplo. Então, eu consigo vender essa ação de uma empresa que não estaria listada na Bolsa para você, porque ela está listada dentro de uma plataforma tipo a Before. Tem uma plataforma hoje que é a Before, por exemplo. Então, dentro da Before, eu consigo te vender. E dentro da Begin, que, por exemplo, que funciona mais ou menos como uma corretora, você poderia comprar essa ação de mim, entendeu? Legal. Então, é um mercado muito novo. É uma coisa que... Mas já é uma evolução, né? E é diferente do crowdfunding, né? Exato. Assim, a gente está falando efetivamente de abrir um mercado de possibilidades para... E todo mundo ganha, né? O empreendedor, o investidor, o intermediador. Então, cria-se um novo mercado aí para amadurecer. Provavelmente fora deve ser um mercado muito mais robusto, né, do que aqui. Sim. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Quais são os arrobas da sua empresa, o seu? Elas encontram a gente... No Instagram, no YouTube? O nosso Instagram é @OctoVB. OCTOVB de Venture Builder. Nosso Medium também é OctoVB. O meu perfil pessoal é Risa Braga. É uma rede de produção de conteúdo. Eu não conheço, não. Também não conheço. A gente tem o Medium, o Twitter, o Instagram e o LinkedIn. Todos eles são OctoVB. E a gente tem o meu perfil pessoal, enfim, que na verdade a maioria das coisas que eu posto lá é sobre Fusca, mas é @RisaBraga, RisaBraga. E, bom, tem também o Instagram da Horta, né? Que é a nossa
de onde Onde tudo tudo veio, começou. de onde tudo A gênesis do meu. exatamente. Que é @hortalab, L-A-B. Horta com H, H-O-R-T-A-L-A-B. E é isso, essas são as redes hoje que a gente alimenta. A gente vai deixar aqui para vocês acompanharem e seguirem. Próximo unicórnio vai sair. Vai Tá, sair em startup. breve. Se não for eles vão acelerar esse Com unicórnio. certeza. Ou Start Money. Exatamente. Já tiveram alguns lá. Muito Isso é bom. legal. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Gente, sério, muito obrigada. Foi bem legal. Eu sei que eu falo pra caramba. Nós aprendemos muito com você hoje, né? Imagina. Vocês me desculpem, eu falo muito, eu sei. É Não, nós mas- que pergunta demais também. Mas foi Mas ótimo essa o era a papo. intenção. Tá Eu certo. agradeço demais a sua presença e a presença de quem está nos ouvindo. Obrigada, gente. Espero a gente Mandem conversar mais críticas, vezes. me mandem mensagens, né? Falem o que vocês acham. Espero ter mais perguntas para responder, porque a gente é comunicador, né? É. Então, quanto mais estiver perguntando, mais a gente fala. Obrigada. Obrigado Muito, você. muito, muito, muito obrigada. Valeu.